Nas últimas mensagens que eu trouxe, que eu preguei, foi em cima do livro de Atos. E quando você lê o livro de Atos, não tem como você não pensar em resultados. Não pensar em resultados. O quanto aqueles homens, os discípulos, depois da descida do Espírito Santo de Deus, saíram por toda a parte, trabalhando, realizando a obra de Deus, realizando os feitos do Senhor, realizando as tarefas que eles receberam do próprio Senhor Jesus Cristo. E quando nós nos deparamos com Atos dos Apóstolos, ou seja, o trabalho dos apóstolos e Atos do Espírito Santo, o trabalho do Espírito Santo de Deus através da vida dos apóstolos, nós ficamos alegres, estagnados, perplexos, mas com uma confiança. Isso é possível hoje. Isso é possível através das nossas vidas hoje. Tudo aquilo que está escrito neste livro é possível àquele que crê, àquele que acredita. Aquele que acredita. E são muitos os resultados. No contexto familiar, no contexto financeiro, no contexto ministerial, no contexto de relacionamento com pessoas. Muitas obras realizadas, muitas situações até mesmo extraordinárias, fora do comum, jamais visto na face da terra. Os discípulos usufruíram e você pode usufruir hoje na sua vida. E é isso que eu quero declarar sobre a sua vida, nesta noite. Frutificando em tudo. Esse é o título da minha mensagem. Frutificando em tudo. Frutificando em tudo. Em tudo aquilo que você realizar, em tudo aquilo que você fizer, em todos os teus sonhos, em todos os teus projetos. Frutificando. E eu fui ver no dicionário a definição de frutificar. Dar frutos. Produzir frutos. Possuir frutos. Você só pode dar de algo que você tem. Não tem como você frutificar, você ter resultados, você dar algo que você não tem. E a fonte de tudo isso é Deus, através das nossas vidas. O Espírito Santo de Deus que habita em nós. O fruto do Espírito em nós. Paciência, longanimidade, mansidão, domínio próprio, amor, paz, alegria. Fruto do Espírito. Não tem como você produzir isso, não tem como você repartir isso, não tem como você dar isso, não tem como você possuir, se não vier através de Deus, da ação de Deus na sua vida, da ação do Espírito Santo de Deus em você, em você. Frutificar, produzir resultados. A frutificação está através dos resultados. Pela árvore você conhece o fruto. Pelos frutos você conhece a árvore. Pelo resultado você sabe o que você tem produzido, o que você tem frutificado. Pela tua boca podem sair palavras boas e palavras ruins. Podem sair palavras de bênção e palavras de maldição. Pelo teu comportamento, pelas tuas atitudes, eu posso dizer a você quem é a árvore, quem domina você. Pelo fruto, você conhece a árvore, a essência daquilo que sai da sua boca, daquilo que você é, dos teus pensamentos, das tuas atitudes, das tuas palavras. Das tuas palavras. E não tem como a mesma árvore, a mesma pessoa produzir frutos bons e frutos ruins. Não tem como. Ou você produz frutos bons, ou você produz frutos ruins. Não tem como da mesma árvore produzir laranja e limão. Não tem como. Pela essência daquilo que você é, você produz, você reproduz, você dá frutos. Produzir resultados, frutificar, transformar-se em realidade.
frutificar, transformar-se em realidade. Algo que você visualiza, algo que você sonha, uma ideia, um pensamento, e você luta, você corre ao encontro daquilo, e você realiza. Um exemplo, você tem um sonho de construir uma casa própria, e de repente dentro da tua mente você sabe o jeito que você quer fazer. Você não é um arquiteto, você não é engenheiro, mas você vai ali e faz o planejamento. E de repente aquilo torna-se em realidade. Mas isso não acontece da noite para o dia. Existe uma caminhada, existe um trabalho, existe um tempo, existe a maturidade, o crescimento, existe suor, existe trabalho, existe conquista. Para que você realize aquele sonho, para que você concretize aquele sonho, para que aquilo seja uma realidade para você. Mas muitas pessoas deixaram até mesmo de acreditar nos seus sonhos. Deixaram até mesmo de acreditar nos seus projetos. Quem sabe quando você casou, você, o teu marido, planejaram, fizeram planejamentos. E hoje vocês deixaram de crer, deixaram de acreditar nisso. Não acreditam que isso possa se concretizar, possa transformar-se em realidade. Transformar-se em realidade ideias, projetos, sonhos, desejos. A Bíblia diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará até mesmo os desejos do seu coração. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará até mesmo os desejos do teu coração. Coração. Desde a minha infância eu tinha um sonho. No meu quarto, os pôsteres na parede refletiam aquele sonho. Quando as pessoas chegavam no meu quarto: Marco, o que é isso? Paraquedismo. Eu tenho um sonho de voar. Eu tenho um sonho de voar. Eu tenho sonho de entrar na aeronáutica. Eu tenho um sonho de ir para os ares. Eu tenho um sonho. Eu tinha pôsteres grandes de paraquedismo no meu quarto. Com 11 anos, 12 anos, 13 anos. 13 anos. E sempre aquilo esteve dentro do meu coração. Me alistei na aeronáutica. Não entrei por excesso de contingente, glória a Deus, porque senão não estaria hoje aqui. Muitas vezes os teus sonhos não são os sonhos de Deus, e os sonhos de Deus são maiores do que os teus sonhos. E muitas vezes nós não entendemos determinadas situações, portas que se fecham, mas ali na frente você vai entender: Deus, é melhor eu estar vivendo aqui, servindo as pessoas, do que como um piloto de avião, ou um coronel, ou sei lá o que, da aeronáutica. Percebe? E mesmo assim, aqueles sonhos, Deus conhecia o meu coração e pôde realizar isso, anos depois, através do próprio ministério. Através do próprio ministério. Eu fui para uma região montanhosa, onde se praticava voo livre. Voo livre. E ali Deus colocou diante de mim um casal, eu e Rosana, para nós pastorearmos e ajudarmos aquele casal. E ele era piloto de asa delta e presidente da Associação Paulista de Voo Livre. E eu comecei a pastoreá-los, nós começamos a acompanhá-los, eram viciados em drogas e tudo mais, problemáticos, estavam se separando. E ali, Deus fez uma transformação na vida deles. Ele um dia chegou: pastor, não é normal uma ovelha levar o pastor para o abismo, é normal? Eu falei: não, claro que não. É normal um pastor tirar a ovelha do abismo. O pastor vai até o abismo, até o buraco lá, e tira a ovelha. Pois eu quero te lançar no abismo. Eu falei: você está maluco? Não, vamos voar comigo? Vamos fazer um voo comigo, um voo duplo. E a partir dali, quando eu estava fazendo aquele voo, eu lembrei dos meus sonhos da minha adolescência. E a partir dali, houve uma estratégia de Deus para que eu praticasse aquele esporte para ganhar outros voadores. Outros voadores. Outros voadores. Isso foi em 96, 95. 95. Até 97. Até 97. E tudo tem a ver, esse link lá atrás, em eu estar em Maringá hoje.
com pessoas que moram em Maringá hoje, com o projeto da Comunhão Cristã Aba em Maringá hoje. Sabia que tudo isso tem um link para que eu e você, para que famílias aqui sejam beneficiadas no seu trabalho, a igreja seja beneficiada no contexto de reino, a cidade seja beneficiada através do voo livre. Em 97 eu fui participar de um campeonato, e chegamos no campeonato como atletas de Cristo, e fomos vice-campeões, né? Ficamos com a medalha de prata, e nos alegramos com aquilo. Mas a nossa postura no voo livre demonstrava Cristo. O fruto que nós mostramos naquele meio, naquele ambiente, era diferente dos demais frutos. E alguns voadores ali pela primeira vez ouviram falar do Evangelho de Cristo. E 2, 3 anos depois vieram a se converter. Entre um desses voadores, nós temos contato com o Hospital Santa Rita, que é o proprietário hoje do Hospital Santa Rita, o Irã. Nós conhecemos eles lá atrás, no voo livre. Ele é presidente da Associação Paulista de Voo Livre. Não era cristão ainda, não tinha se convertido ainda, mas ali foi a primeira vez, numa montanha, que ele ouviu falar de Jesus. Porque antes de nós voarmos, nós dávamos as mãos e orávamos. E lançamos a semente. E outro ministério, outra igreja, outro pastor, outras pessoas abordaram ele conheceu Jesus e está aqui. E anos depois nos encontramos em Curitiba. Enfim, hoje estamos aqui em Maringá com um trabalho grande de evangelização no Hospital Santa Rita, onde muitas famílias aqui são beneficiadas. Quantas famílias são beneficiadas através do Hospital Santa Rita? Levanta a mão aqui. Olha aqui, ó. Percebe? Muitas famílias são beneficiadas através desse trabalho, através dessa porta, através desse link, que aparentemente nós participamos, mas a semente foi lançada. E o resultado vem de Deus. Então não existe o acaso. Isso aconteceu por acaso. Isso é coincidência. Cristo é o centro. Cristo está no controle de todas as coisas. Por isso, cada dia seu, cada momento seu, tem algo muito especial da parte de Deus para você realizar, para você fazer. Por isso, esteja sensível a quem você é e o que você está realizando. E diariamente, através dos nossos testemunhos, através da nossa vida, através das nossas atitudes, nós lançamos sementes. Existe aquilo que você semear, o princípio da semeadura. Aquilo que você semear, você vai colher. Por isso, eu quero declarar bons frutos. Eu quero declarar frutos que permanecem para a eternidade. Eu quero declarar no seu trabalho, na sua família, no seu ministério, na sua vida, aquilo que você está semeando, aquilo que você tem semeado, a partir de hoje, dará bons frutos. Mas Marco, eu tenho tido esse conhecimento, esse entendimento agora. Eu já tenho colhido maus frutos em função de decisões, atitudes e comportamentos que me prejudicam até mesmo hoje. Eu quero declarar em nome de Jesus. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Deus não leva em conta. Que isso será revertido. Que isso será mudado. Que tudo aquilo que de repente você perdeu em função de decisões, escolhas erradas, Deus estará restituindo. Inclusive relacionamentos. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo, dentro da carta de Atos, ele faz um trabalho lindo e maravilhoso. Paulo, ele começa a implantar, começa a iniciar várias igrejas em várias cidades. Quando você pega as cartas paulinas, as cartas de Paulo, ele escreve para várias igrejas, Coríntios, Efésios, Filipenses, Colossenses, para pessoas. E ali tem princípios e verdades. Eu quero ler o texto
de Colossenses capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 14. E eu quero declarar esta oração para você. Eu quero declarar esta palavra para você. Colossenses capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 14. Diz o seguinte: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé de vocês, da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos. Eu tenho tido notícias daquilo que você crê, daquilo que você tem em Cristo Jesus, a sua fé e o relacionamento com tantos os santos, o amor de vocês tem vindo aos meus ouvidos de uma maneira positiva. Vocês verdadeiramente têm praticado o cristianismo. O texto continua, versículo 5. Por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Evangelho esse que chegou até vocês. Por todo o mundo, esse Evangelho vai frutificando e crescendo. Olha que promessa linda. Por todas as nações, por todo o mundo, este Evangelho, o Evangelho de Cristo, ele está frutificando, dando frutos, resultados e crescendo por todo o mundo. O texto continua. Como também ocorre entre vocês, no meio de vocês. Isso está crescendo e frutificando, desde o dia que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E o entendimento daquilo que está escrito. Vocês ouviram, creram, entenderam e por isso vocês frutificam, por isso vocês cresceram, estão crescendo. Versículo 7. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por esta razão, desde o dia que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isto para que vocês vivam de maneira digna no Senhor, em tudo. Vivam de maneira digna em algumas áreas, em algumas situações, em algumas circunstâncias. Vivam de uma maneira digna em tudo. E em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, e crescendo no conhecimento de Deus, e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participarmos da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Eu quero destacar pelo menos 3 tópicos desse texto, importantes, relacionados a frutificar, a importância de frutificar, a importância de crescermos, mas a frutificação em tudo aquilo que realizamos, em tudo aquilo que fazemos, em tudo aquilo que somos. O segredo da frutificação está aqui no Evangelho. O primeiro tópico, o Evangelho chegou até vocês. O Evangelho chegou até vocês. Colossenses 1, 3 a 6. Diz o seguinte: sempre que agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade. Vocês receberam a palavra da verdade, o Evangelho de Cristo, que chegou até vocês. A perseverança, a constância, a frutificação vem através da palavra, vem através do Evangelho de Cristo. Não existe limites
não há limites, não há barreiras, não há sofismas para que o Evangelho seja anunciado, para que o Evangelho seja pregado. Existem alguns links, existem algumas situações que aconteceram no passado que você vai entender hoje no presente. Existem algumas situações e circunstâncias que muitas vezes você não tem resposta, mas através do Evangelho, através da palavra, através da carreira cristã, você compreende porque esse Evangelho chegou até você. Esse Evangelho chegou até os teus ouvidos, esse Evangelho chegou até o teu coração, e isso está ocasionando transformação, mudança de mente, mudança de comportamento. E existem muitas pessoas que precisam receber este Evangelho para terem as suas vidas transformadas, para que possam frutificar em tudo. E muitas vezes são pessoas tementes a Deus, pessoas que amam a Deus, pessoas que têm as suas boas obras, mas que não conhecem a essência do Evangelho. Evangelho representa boas novas, boas notícias, boas novas. E esse Evangelho está como base a pessoa de Jesus Cristo. De Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo veio trazer o Evangelho, quando veio trazer as boas novas, muitos rejeitaram. Porque estavam amarrados e presos numa religião, em filosofias, em crenças, em sofismas e fortalezas. E por isso tinham barreiras de receber, de ouvir, de acreditar no Evangelho de Cristo. Em Atos, capítulo 10, Atos, capítulo 10, de 1 a 20, nós temos a história de Centurião, o Cornélio. Olha só o que o texto diz. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram pessoas piedosas, tementes a Deus, davam muitas esmolas ao povo e oravam continuamente a Deus. Era um exemplo de pessoas tementes a Deus, de pessoas piedosas, que praticavam bem. Mas pastor, eu nunca fiz mal nenhum, eu sempre pratiquei o bem, eu sempre fiz as coisas boas, as minhas obras sempre foram boas. Isto basta para que você seja salvo? Isto é o suficiente para que você alcance o Evangelho, para que você alcance a salvação através das boas novas de Cristo? Não, nós sabemos que não. Que não é pelo que você faz, não é por aquilo que você realiza, não são por obras, mas é por aquilo que Deus fez através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas esse homem, Deus vendo o coração dele, Deus fez o quê? Fez com que o Evangelho chegasse até ele. O Evangelho chegou até você. E o que aconteceu? A história nos conta que apareceu um anjo celestial a esse homem, enquanto ele estava orando. E aquele anjo deu uma orientação para ele: vá até determinado lugar e traga aqui, vai vir ao teu encontro. Nós precisamos sair, o Evangelho de Cristo é fora, ide é fora, o Evangelho de Cristo é irmos ao encontro das pessoas, não as pessoas virem ao nosso encontro. Nós precisamos ir primeiramente ao encontro das pessoas e apresentar o Evangelho de Cristo. E isso vai transformar a vida dessas pessoas. Isso vai mudar a vida dessas pessoas. E Deus move os céus e a terra, Deus faz links com o passado, com o presente, com o futuro, com o teu trabalho, Deus faz links com a tua família, Deus faz links, situações onde você não entendia, Senhor, qual o propósito disso? Anos depois você, Deus, olha só que coisa linda, isso aconteceu lá em 97, quase 20 anos depois, e o Senhor está se revelando agora, o Senhor está beneficiando pessoas agora, o Senhor está agindo agora. Nada acontece por acaso. Sabe por quê? Porque Deus conhece o seu coração. Deus conhece o seu coração.
E Deus não leva em conta o tempo da ignorância, o tempo que você desconhecia a verdade, desconhecia o verdadeiro evangelho. E aí aquele homem se mobiliza e pede para que os seus servos vá até aquele endereço e chame quem? Pedro, um dos discípulos de Jesus. Pedro, ele foi chamado para pregar para os judeus. Pedro, ele era um camarada 100% religioso, 100%. E mesmo depois, os discípulos da descida do Espírito Santo de Deus, eles continuavam praticando muitas coisas relacionadas ao judaísmo. Porque todo o ensinamento deles foi baseado nas leis de Moisés. Foi baseado no Velho Testamento. E mesmo depois da conversão, houve uma mudança de mente através da ação do Espírito Santo de Deus, que convencia e que mostrava a eles o caminho, a verdade. Tanto que Pedro estava na hora do almoço, foi tirar um cochilo e teve um sonho. E que sonho que ele teve? Um lençol cheio de animais imundos. Animais que não serviam de alimento para os judeus, porque isso já era uma lei estabelecida por Deus. E aí vinham aqueles animais, não sei se era em forma de churrasco, ou de que forma, mas e vinha uma voz, pegue e coma. E ele declarou: Senhor, mas como que eu vou praticar isso? A minha lei, a minha religião, aquilo que eu conheço dos meus pais, aquilo que eu aprendi, não me permite comer uma carninha de porco, um toicinho. Não me permite, não me permite. E por 3 vezes aquela voz veio e orientou ele: pegue e coma. Não considere sujo, não considere imundo aquilo que eu santifiquei. E ele acordou. Era tudo muito novo para ele, para eles. A manifestação do Espírito Santo de Deus, ouvir o Espírito Santo de Deus, ouvir, ter sonhos, era tudo muito, muito, muito gostoso, mas sempre muito sensíveis à voz de Deus. E de repente, no que ele acorda, ele está pensando naquilo, chega ali na porta ali, os 2 servos, naquele endereço, naquele lugar. Ele não estava nem na casa dele. Naquele endereço, naquele lugar. E aqueles homens vêm e se apresentam. Olha, nós somos servos de um homem muito temente a Deus, e queremos nos colocar à disposição, sabe? Ele nos trouxe aqui para levá-lo até a presença dele. E aí ele lembrou do sonho. Recebeu aquelas pessoas, a Bíblia diz que ele hospedou aquelas pessoas, aqueles homens dormiram aquela noite. Não era possível nem isso. Receber um gentil, receber alguém na sua casa. E no dia seguinte, eles foram. No dia seguinte eles foram. Foram aonde? Foram até a presença de Cornélio. Foram até a presença do centurião. Olha o versículo 33. Olha o versículo 33. Que diz o seguinte. Versículo 33. Assim, mandei buscar-te imediatamente. E foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui, na presença de Deus, para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Cornélio, além de enviar os servos, ele reuniu toda a família, todos os seus empregados. Tinha uma multidão na sua casa quando Pedro chegou. Agora estamos aqui, diante de Deus. Diante de Deus. Nós somos instrumentos e canais de Deus. Quando você entra na casa de alguém, é Deus se manifestando através de você. É Deus falando através de você. Nós somos instrumentos de Deus. Estamos todos aqui reunidos para ouvir o que você tem da parte de Deus. O que você tem da parte de Deus. Então Pedro, versículo 34, começou a falar: agora eu percebo, agora eu reconheço verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, que Deus não faz acepção de pessoas entre judeus e gentios. Deus amou a todos, Deus ama a todos. Deus ama todas as pessoas. Deus ama todas as pessoas.
Mas de todas as nações aceita todo aquele que teme e faz o que é justo. De todas as nações da terra, de todo o lugar da terra, ele aceita, ele envia os seus servos, as suas servas, como atalaia, para apresentar o evangelho de salvação, o evangelho que transforma, o evangelho que liberta. E no caso, até mesmo Pedro passou por essa transformação na sua mente, para ele não considerar imundo aquilo que Deus santificou. E ali ele começa a apresentar a Jesus Cristo, ele começa a apresentar o Evangelho de Cristo, que trouxe salvação. E de repente ele nem consegue terminar a sua mensagem, ele nem consegue terminar de falar, o Espírito Santo de Deus vem e desce sobre aquelas pessoas. E todos recebem o Espírito Santo de Deus. Isso é frutificação. Isso é frutos. O anjo não podia já falar com Cornélio. O anjo já não podia, sabe? O anjo apareceu para ele, um anjo. Não é responsabilidade dos anjos a proclamação do Evangelho. A responsabilidade é nossa. Por isso nós precisamos ir ao encontro das pessoas. Irmãos, por isso nós precisamos ir ao encontro das pessoas. Irmãos, por isso nós precisamos ir ao encontro das pessoas, nas casas das pessoas, entrar dentro das casas das pessoas, ir ao encontro dos necessitados. Essa responsabilidade é minha, essa responsabilidade é sua. E nós como igreja temos feito isso. Todos os dias da semana. Todos os dias da semana. Você pode escolher 15 minutos, meia hora da sua semana. E nós temos uma porta aberta para você levar o Evangelho de Cristo às pessoas. E você frutificar. Se você assim estiver disponível. Se você assim estiver disponível. Mas como? Mas como? Nós estamos responsáveis pela capelania do Hospital Santa Rita. E temos as portas abertas, sem impedimento nenhum. Qualquer hora do dia e da noite, ir lá e proclamar o Evangelho de Cristo. Proclamar o Evangelho de Cristo. Por isso nós temos uma organização, nós temos algo organizado, com horários específicos, mas você faz o teu horário para frutificar. E pergunta se tem dado resultado isso ou não? Será que tem dado resultado isso ou não? Tem. Tem. Gente, e é algo lindo, é algo maravilhoso o que Deus tem feito semanalmente. Semanalmente, diariamente, é algo lindo, diariamente, a semente tem sido lançada, a semente tem sido lançada, a semente tem sido lançada. 15 minutos do teu tempo durante a semana, meia hora do seu tempo, uma hora do seu tempo durante a semana. Disponibilidade. Temos aqui pertinho o asilo Luz Amor. O asilo, toda quinta-feira, 14 horas. Toda quinta-feira, 14 horas. Uma horinha, de quando chega. No momento onde eles chegam, 15 para as 2, até 15 para as 3, ou 2:30, para levar o Evangelho de Cristo a pessoas que não têm mais esperança. Há pessoas que sentem que seus corações foram desprezados, deixados. Pessoas atribuladas, pessoas magoadas, pessoas tristes. Estamos há 5 anos fazendo isto, neste mesmo horário. 5 anos. 5 anos. Muitos já estão com Cristo Jesus. Através do fruto que muitas das pessoas que estão aqui lançaram a semente, essas pessoas aceitaram Jesus. Aceitaram Jesus. Nesses 5 anos, muitos já foram. Você chega lá numa semana, está ali ele, levantando a mão, louvando, adorando ao Senhor, recebendo a porção da palavra de Deus. Na semana seguinte, cadê aquele senhor? Ele faleceu essa semana.
Glória a Deus. Está com Jesus. Está com Jesus. Glória a Deus, está com Jesus. As oportunidades. Nós temos uma oportunidade maravilhosa. O Evangelho chegou até vocês. O Evangelho chegou até vocês. Casa de paz. Casa de paz. As pessoas estão abrindo a sua casa para que você vá até lá e proclame o Evangelho de Cristo. Não é um dia, não. São 7 semanas, 7 dias. Aonde que de repente aquela meia hora, aquela 1 hora, torna-se em 2 horas, 2 horas e meia. 2 horas e meia. E as pessoas sedentas em receber o quê? A palavra de Deus. Isso é frutificar. Isso é frutificar. Isso é dar frutos. Isso é frutificar. Isso é resultados. Isso é dar frutos. Nós precisamos aproveitar essas oportunidades. Nós precisamos, levar o Evangelho de Cristo a essas pessoas. Só que são 3 frentes que nós temos trabalhado maciçamente. E vamos trabalhar esse ano maciçamente para que você frutifique. E como é gostoso ver o resultado. Porque quem faz, quem convence, os resultados pertencem ao Senhor. O Evangelho de Cristo, o Evangelho de Deus chegou até vocês. Por todo mundo, frutificando, crescendo. O tópico 2, o ensino. Vocês aprenderam de alguém. Nós precisamos de pessoas disponíveis. Primeiro o Evangelho chegou até vocês. Agora o ensino. Alguém tem que ensinar, mas se não há quem pregue, se não há quem ensine, como que eu vou compreender isso? Como que eu vou entender isso? Em Colossenses capítulo 1, versículo 7 e 8, Colossenses 1, 7 e 8, diz o seguinte: vocês o aprenderam de Epáfras, o nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito Santo. Ei, nós temos tido notícia de vocês, que vocês estão crescendo, que vocês estão frutificando, que vocês estão, recebendo muito da parte de Deus. E sabemos quem foi o canal, sabemos quem foi o instrumento: Epáfras. Epáfras, ele iniciou esse trabalho. Epáfras, ele esteve aí pregando o Evangelho de Cristo. Epáfras, ele estava disponível. Estava disponível. Sabe qual a maior dificuldade hoje para a expansão e crescimento do cristianismo? A disponibilidade de homens e de mulheres. A disponibilidade. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. E Jesus pede aos discípulos: rogai ao Senhor da seara para que envie trabalhadores. Para quê? Pessoas disponíveis para ir ao encontro das pessoas, para serem esse canal, esse instrumento de Deus para levar a palavra de Deus. Porque, meu irmão, se nós não fizermos isso, quem é que vai fazer? Quem é que vai fazer? Existe muito engano, existe muita mentira, existe muitas pessoas dando ouvidos a muitas mentiras, a sendo enganadas pelo próprio diabo, pelo próprio mal. E essas pessoas, dentro da sua ignorância, dentro da sua fragilidade, elas estão pensando que estão fazendo a coisa certa. Mas nós sabemos, através da palavra de Deus, que essas pessoas estão caminhando a passos largos para o inferno, para a destruição. Rapidamente, o texto de Atos capítulo 8, 9 a 13. Olha que interessante. Atos capítulo 8, versículos 9 a 13, diz o seguinte: um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo em uma cidade, naquela cidade. Um homem feiticeiro, artes mágicas, feitiçaria, estava praticando numa cidade. E qual era a influência desse homem? Qual era a ação desse homem? Olha o que o texto diz: durante algum tempo naquela cidade,
impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, uma pessoa importante. E todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhes atenção, exclamavam. Todos, do menor ao maior, ouviam o que aquele homem dizia e acreditavam nele. Ele dizia a verdade ou dizia a mentira? Ele dizia a verdade ou dizia a mentira? Era um feiticeiro. Estava mentindo, enganando as pessoas. E as pessoas mesmo assim davam ouvidos para eles, acreditavam nele, exclamavam. Levantavam lá um altar, levantavam lá um culto àquele homem. Este homem é o poder divino conhecido como grande poder. Este homem, ele é divino. Esse homem foi enviado por Deus. Esse homem, ele tem um poder sobrenatural de Deus. O que ele faz, aquilo que ele fala, atraiu multidões. Atraiu toda uma cidade, se submetendo a essa mentira, se submetendo a este engano. Eles o seguiam. Esse homem conseguiu fazer seguidores. Naquilo que ele cria, naquilo que ele acreditava, ele conseguiu fazer seguidores, pois eles os havia iludido com a sua mágica durante muitos anos. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus, quando Filipe se dispôs a ir até Samaria, a ir até aquela cidade, e pregou as boas novas, pregou o evangelho de Cristo, e o nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados. Tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Irmãos, se nós não fizermos diferença na nossa cidade, no nosso bairro, aqui no Jardim Itália, no Borba Gato, outras pessoas vão fazer. E muitas vezes pessoas que não são direcionadas por Deus, pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que não conhecem a verdade, o evangelho de Cristo. E essas pessoas serão enganadas durante anos, pensando que estão fazendo aquilo que é reto, aquilo que agrada a Deus. Aquilo que agrada a Deus. E quando aquele próprio Simão, aquele próprio mágico, aquele próprio feiticeiro ouviu através de quem? Através de um anjo? Ouviu através de um discípulo, através de um homem que estava disponível, um homem que estava convicto: eu vou frutificar, eu vou expandir, eu vou crescer, eu vou avançar com aquilo que eu creio, com aquilo que eu acredito. Eu preciso compartilhar isso com outras pessoas. E ele saiu de Jerusalém e foi até Samaria. E ali estabeleceu-se o reino de Deus em toda uma cidade. Nós já pregamos sobre isso, que aquela cidade veio uma grande alegria sobre essa cidade. Agora você pode imaginar Filipe pregando, Filipe anunciando, e quem que estava do lado dele? Quem que estava do lado dele? O feiticeiro. O feiticeiro da cidade. Uma pessoa conhecida, uma pessoa importante, aonde todos se dobravam. Oh, grande, divino homem de Deus, onde todos se prostravam. Ele exercia uma influência muito grande naquela cidade. Isso era bom ou ruim para Filipe? Isso era bom ou ruim para Filipe? Ter Simão ao lado dele. Bom ou ruim? Bom! Porque muitas outras pessoas deram crédito a Filipe porque conheciam a Simão. Eu vou repetir isso. Muitas pessoas deram crédito à palavra de Deus porque aquela pessoa que era conhecida naquela cidade tinha também recebido o evangelho de Cristo. Tinha também recebido o evangelho de Cristo. Disponibilidade em ir, em vir, em fazer a vontade de Deus. E para encerrar, Colossenses capítulo 1, versículos 9. Colossenses 1, 9. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês,
e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor. Vivam de maneira digna. Esse é o meu terceiro tópico. O meu desejo nesta noite é que vocês vivam de uma maneira digna no Senhor e do Senhor através de você. Em tudo aquilo que você realizar. Que você veja frutos, que você veja resultados. Que você veja frutos, que você veja resultados. E o texto continua, uma maneira digna do Senhor, em tudo possam agradá-lo. Agradar a Deus em alguma coisa? Estamos falando de frutificação em tudo. Uma forma digna, aonde você, em todo seu procedimento, em toda a sua vida, você agrade a Deus. E qual é a forma para agradar a Deus? Hebreus 11:6. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a... Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aquele que o buscam. Irmãos, a recompensa, o resultado vem de Deus. O que eu e você precisamos fazer para frutificar em tudo? Crer, fé num Deus todo-poderoso. Sabe aquela situação impossível? Impossível. Em vez de eu lamentar, me prostrar, ó céus, ó terra, ó Deus, eu creio, Senhor, eu creio num Deus do impossível. Eu creio em Ti, Senhor. Essa situação não vai me abater, essa situação não vai me entristecer. Eu creio, o justo vive por fé. E sem fé é impossível você agradar a Deus. Sabia que quando você murmura diante de umas circunstâncias, você desagrada a Deus? Você entristece o coração de Deus? Porque o texto está dizendo, sem fé é impossível você agradar a Deus. E quando você está triste, abatido, cabisbaixo, você não está acessando a sua confiança, a sua fé. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Em tudo, nós precisamos estar agradando a Deus. Então vivam de maneira digna, agradando a Deus em tudo, através da fé. O texto continua, frutificando em toda boa obra. Frutificando em tudo. O que é essa boa obra? É tudo aquilo que nós realizamos, é tudo aquilo que nós fazemos. Isso inclui inclusive o teu trabalho secular, os teus sonhos, os teus projetos. Em tudo aquilo que nós realizamos, frutificando em toda boa obra, aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito, aquilo que eu faço com um coração transparente, com um coração puro, com um coração sincero. Sabe algumas obras que você faz assim que dá aquele... Sabe algumas coisas que você realiza e aqui dentro não bate, não bate. Não é disso que o texto está falando. Está falando de coisas boas, coisas que agradam, que glorifiquem, que exaltem o nome do Senhor Jesus Cristo. Não tem como você praticar coisas boas e coisas ruins, frutificando em toda boa obra. Salmo 128, 2. Salmo 128, 2. Você comerá do fruto do seu e será feliz e próspero. O que é o fruto do trabalho? É o suor, é a tua profissão, é os teus sonhos, é os teus desejos, são os teus projetos. Não importa se de repente você planejou alguma coisa e não deu certo. Ei, creia, você será próspero, você será abençoado, você será feliz através do fruto do teu trabalho. São promessas do Senhor. E não só será suprida as tuas necessidades, como você terá em abundância também, através do trabalho. Irmãos, não existe segredo. Se você não trabalhar, não tem como você frutificar. Não tem como. E o que é trabalhar? Você tem que ter uma rotina de trabalho. Você tem que ter um horário para levantar, um horário para deitar, um horário para almoçar.
Você tem que ter uma agenda, você tem que ter um planejamento, você tem que sair de casa focado. Olha, essa semana eu vou fazer isso, este mês eu vou alcançar isso, este ano eu vou alcançar aquilo. Você tem que sonhar. Você tem que sonhar. E acima de tudo, você tem que trabalhar. Até hoje Deus trabalha. Até hoje Deus trabalha. E não tem como, é através do trabalho das nossas mãos. Em todos os sentidos, que nós frutificamos. Eu louvo a Deus pela equipe de trabalho que eu tenho na igreja. Eu louvo a Deus. Por quê? Os irmãos, eles têm durante a semana o seu serviço secular, ok? O seu trabalho secular. Em tempo integral, só 2 famílias nós estamos em tempo integral. A minha família e a família do Cleiton, que nós temos tempo integral aqui no ministério, na igreja. Os demais são todos voluntários, homens e mulheres disponíveis a servir a Deus, a proclamar o nome de Deus através do seu trabalho, através da sua vida. Mas eles têm uma rotina de trabalho já secular. E dentro dessa rotina do trabalho, eles encaixam o ministério, o serviço. Agora mesmo, nós estamos com 3 irmãos em Londrina. 3 irmãos em Londrina. O Cleiton e mais 2 irmãos da igreja aqui. Disponíveis para ir em Londrina e ministrar a palavra de Deus. Temos mandado mensalmente, estamos com o Paulo e com a Regina de Naviraí. Temos mandado mensalmente pessoas de lá para Naviraí, para ministrar. E a disponibilidade deles em fazer uma viagem e levar o evangelho de Cristo, levar a palavra de Deus. Estamos com pessoas envolvidas agora, na mesa de som, estamos com 2. No grupo de serviço, quantos mais ou menos? Uns 6. Na EBI, quantos mais ou menos? Umas 10 pessoas envolvidas na escola bíblica infantil. Então, só aqui, enquanto você está sentado, recebendo a palavra de Deus, mais de 25 pessoas envolvidas, mais uma equipe de louvor, que já chegam aqui 4 horas da tarde. Irmãos, e fazem isso cabisbaixo? Oh céus, oh dia. Não. Fazem isso com alegria. Fazem para o Senhor. Isso é frutificar. Isso é frutificar. Tem finais de semana que nós estamos sábado de manhã, sábado à tarde, sábado à noite, domingo de manhã, domingo à tarde, domingo à noite, envolvidos no ministério. E ele tem que levantar ainda 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, para poder trabalhar. Isso é frutificar. Isso é frutificar. Eu quero declarar isso. Abundância. Eu quero declarar prosperidade. Eu quero declarar abundância sobre o trabalho das tuas mãos. Eu quero declarar ideias, eu quero declarar inovações, eu quero declarar, sabe aquela coisa nova, novidade, na expansão. Eu quero declarar clientes, eu quero declarar produtividade, eu quero declarar alegria, satisfação, sabe? Eu não posso crer que um cristão chega no domingo à noite, puxa vida, amanhã é segunda-feira. Esse foi o dia que o Senhor nos fez, nos regozijemos e alegremos nele. Senhor, obrigado pela segunda-feira. Porque o que eu estou fazendo para o Senhor, de todo o meu coração. E eu vou frutificar, mesmo eu sendo um empregado, mesmo eu servindo aquele, sabe? Eu vou servir aquela pessoa com amor, eu vou considerar aquela pessoa mais importante do que eu. Foi o que o Ivo acabou de ler. O maior abençoa o menor. O maior abençoa o menor. E quando nós reconhecemos as pessoas, que as pessoas são superiores a nós, nós somos abençoados por Deus. Nós somos abençoados por Deus, em todos os aspectos. Então, frutificando, agrandando a Deus em amor, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Provérbios 2, de 1 a 10. Provérbios 2, de 1 a 10. Crescendo no conhecimento de Deus, Provérbios 2, de 1 a 10. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, e se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento,
se clamar por entendimento e por discernimento, e gritar bem alto, se proclamar a sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor. Então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Sabe quando nós encontramos o conhecimento de Deus? Quando você teme a Deus, considera Deus superior a você mesmo, você teme a Deus, e temer a Deus é repudiar o pecado, é amar a Deus de todo o seu coração. E aí você conhecerá, você terá o conhecimento de Deus, então você entenderá o que é temer a Deus, e o Senhor o achará e achará o conhecimento de Deus. Versículo 6, pois o Senhor é quem dá a sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como escudo protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis. Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem, não os caminhos do mal, pois a sabedoria entrará em seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma, à sua mente, à sua vida. O conhecimento da plenitude de Deus. Então, o fortalecimento, agradando a Deus em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e fortalecidos com todo o poder de Deus. Fortalecidos com todo o poder de Deus. Romanos 15, 13. Romanos 15, 13. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Irmãos, isso é plenitude. A manifestação do poder de Deus, o fortalecimento com todo o poder de Deus, através do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E o texto fala também de perseverança e paciência com alegria. Perseverança e paciência com alegria. É fácil esperar muitas vezes com alegria? Você tem um sonho, você tem um projeto, e aquilo está demorando um pouco. A tendência é nós nos abatemos, é nós nos entristecemos. Isso só será possível com o poder do Espírito Santo de Deus, nos dando perseverança, paciência. Tiago 1, de 2 a 4. Tiago 1, de 2 a 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, constância, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros. Ou seja, aquela provação que eu estou passando, aquela situação, eu preciso encarar com perseverança. Eu preciso crer na manifestação do poder de Deus, da ação sobrenatural de Deus. A minha fé não pode ser abalada. E quando eu passo por isso, cria-se maturidade, dependência, crescimento, fortalecimento, frutificação. Frutificação. Eu gero frutos, eu dou frutos, porque passou. E eu posso testemunhar, eu venci, eu já passei por essa situação, eu já estive no seu lugar, eu já passei por essas circunstâncias, e em Cristo eu sou mais do que vencedor. E a minha fé não foi abalada, a minha confiança não foi abalada. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Essa é a promessa de Deus, essa é a fidelidade de Deus. Romanos 5, de 1 a 5. Romanos 5, de 1 a 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Ele é a paz. A paz não está relacionada às circunstâncias, a paz é uma pessoa, a paz é Jesus Cristo. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações,
Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, a maturidade. A perseverança depois de uma tribulação, depois de uma provação, um caráter aprovado. Eu fui aprovado, a minha fé não foi abalada, a minha confiança está no Senhor. Eu frutifiquei, eu dei frutos, de acordo com aquilo que eu fui ensinado, de acordo com aquilo que eu recebi, eu não esmureci. Um caráter aprovado, e o caráter aprovado gera esperança. E a esperança não nos decepciona. E a esperança não nos decepciona. Por quê? Porque você vai ver o resultado. Por que não te decepciona a esperança? Porque você vai ver o resultado. Você vai ver. Você vai ver. É perseverar. Você vai ver o fruto. É frutificar em tudo. Você vai ver o resultado. E você vai se alegrar com isso. Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. E aí o Espírito Santo Consolador, o Espírito Santo que está conosco, nas provações, nas tribulações, em toda e qualquer situação. Por isso, a minha oração, nesta noite, é que você frutifique em tudo. E para encerrar, Colossenses capítulo 1, equipe de louvor, do versículo 15 ao versículo 23. Colossenses 1, do versículo 15 ao versículo 23. Esse texto fala da supremacia de Cristo. Ele fala da centralidade de Cristo em tudo que nós somos, em tudo que nós fazemos, em tudo que nós realizamos. Estamos falando de prosperidade, estamos falando de abundância, estamos falando de perseverança, estamos falando de frutificação. Nada disso tem sentido se você não estiver em Cristo Jesus. Se Cristo Jesus não for o centro da sua vida, a razão do teu viver. Se Cristo Jesus não for o alicerce de tudo aquilo que você está edificando, de tudo aquilo que você vai estar construindo. O Supremo, o Senhor, que conhece, que sabe, em tudo, em tudo, em tudo. Se você não colocar Cristo em primeiro lugar, se você não buscar as coisas do reino de Deus em primeiro lugar, colocar Cristo como centro, nada disso. Eu não estou falando de religião, não estou falando da comunhão cristã, não estou falando de pessoas. Eu estou falando de quem é Cristo para você. De quem é Cristo para você. Quem é Jesus Cristo? Como que você sabe que quem é Cristo para você? Pelos frutos. Como você sabe quem é Cristo para você? Pelos frutos. Para aquilo que está saindo da sua boca, para aquilo que está na sua mente, para aquilo que está nos teus pensamentos, para aquilo que você é em casa, para aquilo que você faz no trabalho, o teu trabalho, a tua vida, as tuas palavras, os teus pensamentos, as tuas atitudes. A centralidade, a supremacia de Cristo na minha vida. Não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive. E o meu procedimento, a minha vida, o meu fruto reflete a essência. Reflete um DNA, o DNA de Cristo Jesus. Se alguém está em nova criatura é. É possível você estar dentro da igreja e não ser uma nova criatura? Sim. Sim. Você está enganando a si mesmo, está se deixando enganar. Você está enganando a você mesmo e está se deixando enganar.
E aí existem anos e anos e anos e anos e anos, aonde a supremacia de Cristo não é uma realidade na minha vida e no meu procedimento. Essa semana eu tive uma oportunidade de levar o evangelho a algumas pessoas, que ali Deus me colocou de uma maneira muito, muito ousada. Aquelas pessoas tinham convicção de que elas tinham Cristo, de que elas tinham Cristo, tinham convicção, tinham certeza. Não, Cristo habita em mim, Cristo está em mim. E aí eu levei mais ou menos por esse, mas e os frutos, os resultados? Aquilo que você é, aquilo que você faz, o teu dia a dia, refletem a Cristo? Não, mas não é bem assim. Mas como não é bem assim? Pelos frutos você conhece a árvore. Não tem como eu plantar laranja e colher abacaxi. Não tem como. E a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, a habitação do Espírito Santo de Deus. E o fato de você prejudicar o teu corpo, isso traz danos, isso traz resultados. É uma semente onde você vai colher. Porque a dificuldade daquela mulher é que o filho dela é alcoólatra. Menino de 35 anos, alcoólatra. E ela precisando de ajuda. Olha, você é um enviado de Deus, você é um homem de Deus. Olha, você vai ajudar meu filho. Daí eu tirei o foco do homem de Deus, tirei o foco e pus a centralidade em Cristo. Em Cristo. E falei para aquela mulher: o seu filho pode ser liberto imediatamente. Conhecereis a verdade vos. Se ele verdadeiramente receber, ouvir o Evangelho de Cristo, ele terá sua vida transformada. Nós já vimos isso. Nós trabalhamos há mais de quase 40 anos aí com recuperação de viciados em drogas e álcool. Milhares e milhares de pessoas já foram beneficiadas com a ação sobrenatural de Deus na vida das pessoas. E muitas das pessoas nem precisaram passar por uma clínica de recuperação, nem precisaram passar, elas foram libertas, salvas, transformadas, curadas. Só que não sei como, aquela mulher confessou e falou que ela tem a dependência do cigarro. Eu falei, mas como assim? Não, eu já fumo há muitos anos e eu não consigo largar isso. E você diz que a supremacia, a centralidade da tua vida é Cristo. E você quer ajuda para o seu filho. Eu não estou entendendo. A senhora é tão necessitada quanto o seu filho. A senhora também é viciada como o seu filho. Assim como seu filho precisa de ajuda, a senhora também precisa de ajuda. Faz o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Faz o que eu mando, mas não faça o que eu faço. É um demônio que age através do vício, através da dependência, e que mata e que destrói. Falei, se eu pegar a senhora e levar a senhora ali na oncologia e ver as pessoas que estão ali internadas em função do maldito cigarro, em desespero, que a partir desse momento alguns ainda nem conseguem largar, mesmo com tratamento, as pessoas fumam escondido, saem lá fora, né, e fumam escondido. É algo endemoniado, é algo para destruição. E aquela mulher se quebrantou. E assim mais uma, 3 ali. E eu quero declarar a senhora livre e liberta agora. Eu quero declarar, a senhora está com cigarro aí? Me dá esse cigarro aqui. Eu quero declarar em nome de Jesus. Irmãos, eu fiquei 1h30 ministrando a vida daquelas mulheres. 1h30.
uma presença de Deus, algo tão direcionado pelo Espírito Santo de Deus, tão direcionado, onde elas pensavam, mas pelos frutos você conhece a árvore, não tem como. Deus ama o pecador, mas Deus não ama o pecado. E tudo aquilo que nós pecamos contra o nosso corpo, ou contra o corpo das outras pessoas, ou prejudicamos outras pessoas, isso não agrada a Deus, isso nos distancia de Deus. Você é templo, você é o DNA de Deus, você é feito à imagem e semelhança de Deus. Você pode imaginar isso? Quando Deus criou você, quando Deus escolheu você, Deus fez você à imagem e semelhança dEle. Ele colocou o seu DNA, o DNA de Cristo em você. Mas o que eu preciso fazer? Eu preciso acreditar que isso é verdade, que o mal, que os demônios, que o pecado já não habita mais em mim. Eu não vou pecar porque eu amo a Deus, porque eu considero Deus superior a mim mesmo. E o maior abençoa os meus frutos, as minhas atitudes, o meu procedimento, os meus negócios. Não podem ser mais obscuros, escondidos, feitos às escuras, onde ninguém pode saber. Não, eu não tenho nada que temer, porque o meu procedimento, a minha vida, o meu viver é a vida de Cristo, é o DNA de Cristo. E aí eu quero ler esse texto para você, e quero declarar esta verdade na sua vida em nome de Jesus. Se você tem alguma área onde você tem sido, constantemente tentado e tem caído, a tentação não provém de Deus, a provação vem de Deus, a tentação não provém de Deus. Quem tenta é o diabo, e para derrubar você, para enganar você, dizendo a você que você não tem o DNA de Cristo, dizendo a você que é impossível ser igual a Cristo, dizendo a você que é impossível chegar à perfeição, com engano e com mentira. É possível, porque você não vai fazer pelos teus méritos, pelo teu esforço, você vai crer naquilo que Jesus já fez por você. É através da fé. Sem fé é impossível você agradar a Deus, é através da fé. E esse Jesus, Ele está aqui e quer te tocar hoje, quer transformar você hoje. Sabe a transformação da água do vinho? Antes era água, agora é vinho, ao ponto do teu marido perceber, da tua esposa perceber, e verdadeiramente você ter a tua vida pautada, centralizada na supremacia, na dependência de Deus, e não mais andar no engano, na mentira. Adão, aonde você está? Estou escondido. Por que você está escondido? O que te levou a se esconder? O que nos leva a fazer as coisas escondidas? Onde que ninguém pode ver? Onde ninguém pode saber? Adão, aonde você está? Eu estou escondido, Senhor. Chega de se esconder. É tempo de frutificar. É tempo de frutificar, é tempo de crescer, é tempo de avançar, é tempo daquilo que você colocar as suas mãos vai prosperar e vai tornar-se abundância. Sabe o que é abundância? É você gastar e poder abençoar muitas pessoas. Isso é abundância, em todos os sentidos, em todas as áreas da sua vida. Feche os teus olhos. Jesus Cristo, Ele é a imagem do Deus invisível. Por mais que os meus olhos não possam te ver, por mais que as minhas mãos não possam te tocar, eu creio, Ele está aqui. Jesus Cristo, o primogênito de toda a criação. Antes de você for formado, antes de você ser criado, Jesus Cristo já existia. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis.
sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é o alicerce, Ele é a base. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude de Cristo, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mal. Procedimento de vocês. Eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, Ele os reconciliou pelo corpo físico, pela morte e ressurreição de Cristo Jesus, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, através da reconciliação da morte de Cristo, mediante a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo, para apresentar você diante dele, diante de Cristo, diante de Deus, um homem, uma mulher santo, inculpável e livre de qualquer condenação, de qualquer acusação, desde que constituem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho da qual eu, Paulo, me tornei ministro, pregador de Cristo. Deus, obrigado pelo privilégio que temos de sermos considerados, Senhor, santos, não por mérito ou por obras, santos em função daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Levou sobre si todos os nossos pecados, toda a nossa culpa, todos os nossos erros, e por isso nós somos considerados inculpáveis e livres de qualquer acusação, de qualquer condenação. Não existe mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por essa convicção e por essa certeza.